Às 5h21, horário local, na base naval de Kerch, na península da Crimeia, tudo parecia estar sob o controle da frota do Mar Negro da Rússia. 2 navios posadores de cabos, Volga e Viatka, do projeto 15.310, estavam ancorados dentro de uma área fortemente protegida. Essas eram embarcações avaliadas em 900 milhões de dólares, desempenhando um papel importante no sistema de comunicações, inteligência e vigilância subaquática da Rússia. A missão da Volga e da Viatka era lançar cabos e apoiar a rede hidrofônica Garmonia, ajudando a Rússia a rastrear submarinos no Mar Negro, um elo crítico nas operações ofensivas e defensivas russas nessas águas. O comandante russo acreditava que sua frota estava segura. Ele não sabia que a Ucrânia estava prestes a despedaçar todas essas ilusões em apenas alguns minutos. A formação de ataque. Vindo do noroeste, 14 drones AN-196 Lyuty ucranianos circulavam ao redor da península da Crimeia, avançando em direção ao Estreito de Kerch. Voavam a 160 km por hora, em formação dispersa e ampla, roçando a superfície do mar a apenas 67 metros de altitude, baixo o suficiente para distorcer os sinais de radar russos. Ao mesmo tempo, a partir do centro do Mar Negro, 6 embarcações de superfície não tripuladas, Magura V5, cortavam as ondas em direção a Kerch. 3 carregavam ogivas reais de 320 quilos, 2 eram iscas. A sexta carregava bloqueadores de radar, emitindo sinais projetados para enganar os sistemas inimigos. Uma armadilha em múltiplas camadas havia sido armada, silenciosa, mas letal. Na costa de Odessa, a equipe de controle ucraniana monitorava toda a operação pelos sensores eletroópticos de um Bayraktar TB2, voando a 760 metros de altitude. Na tela de alvos, o objetivo aparecia com total nitidez. Volga e Viatka, os 2 navios que a Rússia usava para manter comunicações, rastrear submarinos, controlar infraestrutura no fundo do Mar Negro e gerenciar o apoio militar russo à península da Crimeia pela ponte de Kerch. A Ucrânia não estava apenas rastreando esses navios, estava esperando o momento exato para transformar Kerch num novo choque para o Kremlin. A primeira camada, o Pantsir S-1, cai na armadilha. Às 5h31, apenas 10 minutos após o início do ataque, o primeiro sinal de alarme ecoou pelo centro de comando da frota do Mar Negro. Na tela do radar costeiro Nebo-B, a tripulação de plantão detectou 6 sinais estranhos entrando na zona defensiva a 80 quilômetros de distância. 3 apareciam com clareza. Os outros 3 piscavam entre a interferência das ondas e a névoa do mar, se aproximando em alta velocidade, com uma seção transversal de radar de cerca de 50 metros quadrados em todos os 6 alvos. Após os ataques das embarcações Sea Baby ucranianas em meados de dezembro do ano anterior, a tripulação russa de plantão havia se tornado mais cautelosa e imediatamente ordenou a interceptação. Os dados foram enviados direto para uma bateria Pantsir S-1 próxima. O radar 1R-S-21 adquiriu e travou os alvos em apenas 4 segundos. 4 mísseis 5, 7 e 6 foram lançados, rasgando a névoa a velocidades acima de Mach 4. 3 mirando os sinais mais claros, e o quarto correndo em direção à zona de sinal fraco e intermitente. Então, o mar se iluminou. Os 3 primeiros mísseis atingiram seus alvos. As espoletas de proximidade ativaram a menos de 4 metros, despedaçando 3 embarcações Magura V5 em clarões vermelho vivos. Mas o que os russos não sabiam era que aquelas 3 eram apenas as iscas, programadas para emitir sinais claros e atrair o fogo russo. Uma delas carregava equipamento de bloqueio de radar, criando uma zona de sinal falso, projetada para obscurecer as posições reais das 3 embarcações carregando as ogivas, que avançavam por trás. O quarto míssil explodeu dentro dessa zona de bloqueio e destruiu apenas uma sombra que a Ucrânia havia criado. Ao mesmo tempo, o radar 1R
esse 1-1E do Pantsir S1 detectou 14 sinais muito fracos vindo do sudoeste. Os sinais apareciam espalhados pela tela, voando baixo, a cerca de 60 metros acima do mar, se misturando com a interferência de fundo das ondas, da névoa e do choque eletrônico gerado pela própria sequência de interceptação que acabara de ocorrer. O sistema de classificação automática não conseguiu determinar com clareza se eram VANTs, aves marinhas, ou interferência de radar residual. E esses poucos segundos de hesitação foram um erro fatal. A Ucrânia sabia disso com precisão e havia preparado mais uma armadilha para a camada de defesa aérea russa. Dentro das duas embarcações, Magura vê 5 decoy que tinham acabado de ser interceptadas. Cada uma carregava 4 drones FP equipados com ogivas de bloqueio. Antes de serem completamente destruídas, elas haviam conseguido liberar 8 FPs, exatamente conforme o plano. Enquanto fragmentos de metal e interferência eletrônica das explosões se espalhavam e depois gradualmente desapareciam, os 8 FP ativaram sua missão imediatamente. Se dispersaram, voaram baixo, ligaram seus equipamentos de bloqueio e criaram dezenas de pontos de reflexão falsos nas telas de radar russas. Quando os 8 FP inundaram a zona de destruição, o comandante da bateria Pantsir S1 deu a ordem de abrir fogo. 8 mísseis 57E6 saíram dos lançadores, rasgando a névoa a velocidades acima de Mach 3. 6 adquiriram sinais claros o suficiente para engajar. As espoletas de proximidade ativaram a menos de 3 metros dos alvos, despedaçando 6 FP em pequenas bolas de fogo sobre o mar. Mas as duas aeronaves mais externas já haviam escapado do eixo de interceptação, se espalharam para ambos os lados, desceram perto da superfície da água e se misturaram à interferência de fundo das ondas de 1,5 a 2 metros nas telas de radar russas, reduzidas a 2 traços fracos piscando pela névoa. O Pantsir S1 imediatamente mudou para sua opção final. Os 2 canhões automáticos de 30 mm abriram fogo. Rajadas densas, a uma taxa de 5.000 tiros por minuto, rasgaram a névoa, varrendo a superfície do mar em correntes contínuas de fogo. A curta distância, o fogo de canhão se tornou eficaz. Os 2 FPVs restantes foram despedaçados antes que pudessem avançar mais fundo para dentro da zona defensiva. Em apenas alguns minutos, a Ucrânia havia forçado o Pantsir S1 a uma batalha cara e desgastante, exatamente a tela que precisava. Por trás dessa cortina de bloqueio, as 3 embarcações Magura V5 carregando ogivas reais e os 14 Liuti AN-196 continuavam se fechando sobre o alvo. O Poli 21, a gaiola invisível. Às 5h48, a camada defensiva mais perigosa da Rússia começou a se revelar. O sistema de guerra eletrônica Poli 21 havia sido configurado para transformar o espaço aéreo em torno do Estreito de Kerch numa gaiola invisível para os VANTs ucranianos. Seus módulos de bloqueio R340RP começaram a transmitir pulsos simultaneamente a partir de antenas montadas em postes de telecomunicações e torres ao redor da área defensiva. Esse sistema não precisava ver cada VANT, só precisava atacar o que os VANTs mais precisam, sinais de navegação. Sinais de satélite do GPS americano, do Galileu europeu e do Beidou chinês foram rapidamente dominados por uma densa cúpula de interferência eletromagnética. Nas telas de controle ucraniano, os dados de posição imediatamente ficaram instáveis, coordenadas saltando incorretamente, rumos de voo derivando da rota de aproximação, leituras de altitude e velocidade não mais sincronizadas com a realidade. Os 2 Liuti líderes não tiveram tempo de mudar para o modo de backup. Voaram direto para a zona de bloqueio, perderam os sinais de controle por vários segundos e começaram a derivar da formação. Um inclinou bruscamente para a esquerda. O outro tentou manter o curso, mas seu receptor de navegação havia sido puxado para uma posição falsa.
A distância entre eles diminuiu rápido demais, e segundos depois colidiram no ar, explodindo numa breve bola de fogo contra a névoa cinza. A Rússia acreditou que o Poli-21 havia começado a romper a formação de ataque, mas os 12 Lyuti restantes haviam sido preparados para exatamente esse momento. Eu sentei em reuniões de planejamento de operações de drones. Sei como esse tipo de redundância de navegação é construída, e sei que, quando você projeta um drone para continuar voando depois que o satélite morre, você não está simplesmente adicionando um backup. Está retirando do inimigo a única ferramenta que ele tem para cegá-lo. Assim que o aviso de bloqueio vermelho apareceu, o computador de bordo automaticamente ignorou os dados corrompidos de satélite e mudou para o sistema de navegação inercial. A partir desse momento, o Vant não perguntava mais aos satélites onde estava. Calculava sua própria posição usando rumo, velocidade, aceleração e dados dos giroscópios ultrassensíveis dentro do corpo da aeronave. Ao mesmo tempo, o modo de correspondência automática de terreno foi ativado. As câmeras e sensores abaixo do AN-196 começaram a escanear a superfície, a linha costeira, manchas de água escura, padrões de ondas, pontes, estruturas costeiras e pontos de referência pré-carregados antes da missão. O computador do Vent comparava as imagens reais com o mapa geográfico armazenado na memória e depois ajustava a rota de voo pouco a pouco. O Poli-21 podia cegar o GPS, o Galileu e o Beidou, mas não podia apagar o mapa já armazenado dentro da mente do Vent. E certamente não podia mudar o terreno natural nem a posição do porto petrolífero. Um a um, os Lyuti desceram mais baixo, colaram-se à superfície do mar e continuaram avançando em direção a Kert, voando não por sinais de satélite, mas por inércia, imagens de terreno e a rota que haviam memorizado antes do ataque. Acima deles, o Bayraktar TB-2 continuava circulando fora da zona de supressão mais forte, observando toda a tempestade eletrônica abaixo, coletando e transmitindo informações de volta ao quartel-general para manter o enxame de Vents no curso correto. Os Lancet. A caça começa. Às 5h52, depois que a barreira eletrônica do Poli-21 foi neutralizada e contornada pelos Lyuti, a Rússia foi forçada a implantar sua arma de ataque de precisão mais poderosa restante. Do aeródromo de Kerch, 2 grupos de Vants Lancet decolaram um após o outro pela névoa do pré-amanhecer. O primeiro grupo, de 3 aeronaves, foi ordenado a caçar as 3 embarcações. Magura vê 5 sobreviventes na superfície do mar. O segundo grupo, de 10 aeronaves, correu atrás dos 12 Lyuti AN-196 que tinham acabado de furar através do caos eletrônico. A tática mostrou resultados imediatos. Um Lancet do primeiro grupo mergulhou em direção ao mar, travando na assinatura de calor de um Magura V5, carregando a ogiva de 320 quilos. O impacto atingiu diretamente o centro do casco da embarcação. A carga explosiva ucraniana detonou cedo, lançando uma coluna de fogo e água a 27 metros acima do mar. Em apenas 8 segundos, a Ucrânia perdeu uma parte crítica de sua formação de ataque de superfície. Mas as 2 embarcações, Magura V5 restantes, reagiram imediatamente. Aceleraram, se separaram em 2 direções diferentes e abaixaram os cascos nos vales das ondas para romper a linha de visão. Os 2 Lancets restantes começaram a hesitar na tela de controle russo. Já não estava claro qual embarcação carregava a ogiva real e qual sinal estava tentando puxá-los para fora do eixo de interceptação. Ao mesmo tempo, o segundo grupo de Lancets acelerou silenciosamente em direção à formação de Lyuti. Os 2 primeiros travaram nas 2 aeronaves líderes e mergulharam em ângulo diagonal por trás. Nos segundos finais, as câmeras dos Lancets viram apenas os corpos dos Vants ucranianos crescendo rapidamente na tela. Então veio o impacto. 2 bolas de fogo explodiram quase simultaneamente contra o céu cinza. Um Lyuti partiu ao meio no ar, girou para baixo e caiu no mar com uma trilha de fumaça preta. O outro teve uma asa arrancada,
mergulhou de nariz para a água e explodiu de novo ao atingir as ondas. O comandante russo reconheceu o problema. Se quisessem romper todo o enxame de Liuti, precisavam de mais poder de fogo. Ordenou que os 2 Lancets restantes do grupo de caça das Magura fossem redirecionados para se juntar à perseguição aérea. As 2 embarcações Magura, V-5 sobreviventes, foram transferidas para navios corveta da Marinha Russa. Os 2 Lancets de reforço mostraram sua força imediatamente. Alcançaram 2 Liuti na retaguarda da formação e mergulharam neles em trajetórias suicidas. Mais 2 bolas de fogo explodiram acima da superfície do mar. Mais 2 Vants ucranianos removidos do ataque. Nesse ponto, a equipe de controle ucraniana entendeu. Se continuassem mantendo a formação antiga, não restaria Vants suficientes para alcançar Kerch. A ordem foi dada imediatamente. Aumentar para a potência máxima, espalhar a formação para os lados e sair da zona de perseguição. Os motores dos Liuti rugiam em potência máxima. Um a um, as aeronaves empurraram sua velocidade para cerca de 190 km por hora, virando em múltiplos eixos para forçar os Lancets a dividir seus caminhos de caça. Era uma decisão arriscada. Voar mais rápido significa queimar combustível mais rápido. Se a perseguição durasse mais alguns minutos, alguns Vants poderiam não ter combustível suficiente para completar o plano de ataque. Mas era também a única maneira de sobreviver. Após 5 minutos de perseguição, a distância da caça começou a se ampliar. Os Lancets só conseguem cerca de 130 km por hora, enquanto os Liuti mantinham velocidade muito mais alta. Os Vants ucranianos escaparam da zona de travamento, mas ao preço de ser puxada para fora de sua rota de aproximação original a Kerch. O comandante russo viu isso na tela. Entendeu que os Lancets não podiam continuar a perseguição indefinidamente. Se continuassem, se moveriam além da zona de controle e se desperdiçariam. Uma nova ordem foi dada: retirar os 8 Lancets restantes para a base, enquanto transmitia dados de aviso para toda a área defensiva em torno da Crimeia e de Krasnodar. A corveta, a última camada. Às 5h58, 8 Vants Liuti AN-196 e 2 embarcações Magura V-5 não tripuladas haviam rompido a maior parte da grade defensiva em torno do Estreito de Kerch. Depois de se espalharem para escapar dos Lancets, começaram a convergir de volta para suas trajetórias de ataque, aproveitando o momento em que as defesas aéreas russas ainda estavam focadas nos Vants no ar. A camada final de interceptação veio de uma corveta classe Karakurt, guardando a área de ancoragem. A curta distância, 2 tubos de lançamento vertical imediatamente abriram fogo. 2 mísseis subiram reto do convés antes de se inclinarem em direção à formação ucraniana. 2 Liuti foram atingidos e explodiram contra o céu cinza, deixando longas trilhas de fumaça preta sobre o mar. Mas os 6 restantes continuaram avançando. A Ucrânia mudou a formação imediatamente. 2 Liuti subiram mais alto como iscas, forçando o radar russo a olhar para cima e rastreá-los. Os outros 4 desceram mais baixo, roçando perto da água para ocultar o verdadeiro vetor de aproximação das 2 embarcações. Magura V-5 que corriam ao nível do mar. O sistema de defesa aérea Pantsir-M da corveta foi ativado. 2 mísseis Hermes-K saíram do lançador, acelerando rapidamente pela névoa. Travaram nos 2 Liuti voando mais alto. 2 clarões explodiram quase simultaneamente. Os 2 Vants decoy foram despedaçados no ar. A Rússia havia eliminado mais 2 alvos, mas havia interpretado errado o foco principal do ataque. Naquele momento, os 4 Liuti voando baixo e as 2 embarcações Magura V-5 entraram na zona de fogo de curto alcance extremo. A tripulação de defesa Pantsir-M já não tinha tempo para usar mísseis. Mudou para os canhões rotativos duplos AO-18KD de 30 mm, capazes de disparar até 10.000 tiros por minuto. Em um instante, o convés tremeu violentamente.
Correntes de traçadores brilhantes varreram o mar, formando uma parede de fogo na proa do navio. Um Magura V5 carregou direto na barragem. Cerca de 20 projéteis de 30 milímetros rasgaram seu casco de proa e compartimento explosivo, e sua ogiva de 320 quilos detonou. Uma bola de fogo massiva irrompeu da superfície da água, lançando uma coluna de ondas a mais de 20 metros de altura. A pressão da explosão se chocou de volta no casco da corveta, sacudindo as telas de observação e cobrindo o setor dianteiro em vapor, fumaça negra e destroços em chamas. Naquele caos, a próxima rajada dos canhões AO-18 KD continuou a varrer a formação de VANTs. Um Liute foi atingido na asa, girou e caiu no mar. Mas os 3 restantes já não mantinham a mesma trajetória de voo. Um subiu mais alto para dividir o ângulo de disparo. Os outros 2 desceram ainda mais para a superfície, se escondendo na fumaça e nas ondas quebradas, enquanto acompanhavam o último Magura V5. Os cânones do Pantsir M foram imediatamente puxados para cima para seguir os alvos aéreos. O ângulo de elevação aumentou para cerca de 60 graus. Naqueles breves segundos, todo o poder de fogo de curto alcance do navio russo foi forçado a escolher entre os alvos aéreos e a ameaça na água. E isso foi suficiente. O golpe final. Volga e Viatka em chamas. O último Magura V5, junto com os 2 Liute voando baixo, escorregou pela brecha que acabara de se abrir e fechou em direção à área de ancoragem da Volga e da Viatka. Acima do estreito de Kerch, o Bayraktar TB2 ainda mantinha posição a 760 metros de altitude. De cima, seus sensores eletroópticos travaram com firmeza nos 2 alvos finais. Os dados de controle de fogo, ângulos de aproximação, direção do vento, posição de ancoragem e pontos fracos nos cascos foram transmitidos imediatamente de volta ao centro de controle ucraniano. Abaixo, a área de ancoragem havia entrado em caos. 2 metralhadoras pesadas de 12,7 mm Cord, em posições defensivas perto do cais, abriram fogo, enviando longas rajadas pela superfície do mar. Na corveta classe Karakurt, os 2 canhões rotativos AO-18 KD ainda rugiam, disparando rajadas de 30 mm pela névoa. Mas o poder de fogo russo estava agora dividido, uma parte tentando rastrear os vantes acima, a outra tentando encontrar o Magura V5 escondendo-se perto da água. Esses poucos segundos de atraso foram tudo o que a Ucrânia precisava. O último Magura V5 pressionou junto à superfície do mar e avançou direto para a borda de estibordo da Volga, bem na seção baixa perto da linha d'água, o ponto mais perigoso para um navio ancorado, porque a explosão não só atingiria o casco de aço externo, mas poderia também romper compartimentos técnicos e causar inundação interna. Quando a ogiva de 320 quilos detonou, a temperatura no centro da explosão pode ter superado 2.500 graus Celsius. A onda de choque se chocou diretamente no casco de aço, criando pressão extrema suficiente para rasgar uma seção de chapeamento perto do compartimento técnico e deformar a lateral do navio perto da linha d'água. Uma coluna de fogo e água subiu ao lado do navio, e a pressão da explosão empurrou toneladas de água do mar de volta para o casco da Volga como um martelo gigante. Durante os primeiros 5 segundos, todo o navio sacudiu violentamente. Soldas em torno da zona de impacto foram esticadas sob força, parte do convés perto do estibordo foi lançada para cima, e a água do mar começou a inundar os compartimentos inferiores. O sistema elétrico na área de maquinário auxiliar curto-circuitou violentamente e foi às trevas. Quase ao mesmo tempo, os 2 Liute AN-196 restantes atacaram a Viatka a partir de 2 ângulos diferentes. O primeiro mergulhou na área do convés traseiro, onde estavam o equipamento de lançamento de cabos, o conjunto de guincho, os trilhos guia técnicos e os compartimentos usados para missões subaquáticas. O impacto criou uma grande explosão diretamente no convés. A pressão da explosão varreu a superfície de aço,
arrancando tampas, quebrando suportes de equipamento e lançando destroços pela popa. O calor da explosão incendiou óleo, fiação e material composto, fazendo o fogo se espalhar rapidamente em uma longa faixa ardente ao longo do convés técnico. O segundo Liut mergulhou direto na superestrutura da Viatka, onde estavam concentradas antenas de comunicação, sensores, estações de observação e o compartimento de controle de missão. A explosão ocorreu mais alto acima do convés, enviando fragmentos por toda a gama de equipamentos no topo do navio. Antenas foram partidas, as janelas do compartimento de comando estilhaçaram sob a onda de pressão, e parte do sistema de comunicações e sensores foi destruído no local. Fumaça preta rolava do meio do navio, enquanto a temperatura do incêndio em torno da superestrutura continuava a subir, fazendo a isolação dos fios e equipamentos eletrônicos internos começarem a derreter ou a fumegar. As consequências apareceram quase imediatamente. A Volga havia sido atingida perto da linha d'água, enfrentando o risco de inundação de compartimentos e perda de estabilidade enquanto estava ancorada. A Viatka foi atingida em 2 níveis ao mesmo tempo. Seu convés técnico estava em chamas, enquanto sua superestrutura havia perdido sensores e comunicações. Um navio perdeu a capacidade de operar com segurança. O outro perdeu a capacidade de comandar, observar e continuar sua missão especializada. O que essa operação realmente significa? As consequências desse ataque não se limitam a 3 explosões separadas. O golpe atingiu diretamente as funções vitais de 2 navios posadores de cabos, sua capacidade de se mover, implantar equipamento subaquático, se comunicar e manter missões de vigilância. Num único momento, a Volga e a Viatka deixaram de ser 2 ativos estratégicos silenciosos, servindo a rede da Rússia abaixo do Mar Negro, e se tornaram 2 massas de aço em chamas dentro da própria área que a Rússia acreditava ser a zona mais pesadamente protegida em Kerch. Para a Rússia, esse dano será muito difícil de substituir rapidamente. Navios como a Volga e a Viatka contêm grandes quantidades de eletrônica, sensores, sistemas de guincho, compartimentos técnicos e equipamento especializado. Sob sanções e acesso limitado a componentes, reparar ou substituí-los será caro, demorado e enfraquecerá a capacidade operacional subaquática da frota do Mar Negro. Mas o significado militar é ainda mais sério. O ataque mostra que a Ucrânia não está só atacando navios de guerra, está mirando em todo o ecossistema que ajuda a Rússia a manter controle sobre a Crimeia: portos, balsas, pontes, radares, defesa aérea, embarcações especializadas e redes de vigilância subaquática. Quando esses alvos são ameaçados ao mesmo tempo, a Crimeia já não é mais uma retaguarda segura. Está se tornando gradualmente uma área isolada que deve ser defendida constantemente. Operacionalmente, a Ucrânia provou a eficácia de um modelo de ataque combinado. Os Liut AN-196 de longo alcance, as embarcações Magura V5, iscas, bloqueadores e reconhecimento aéreo, plataformas menores e mais baratas, quando coordenadas no ritmo certo, forçaram a Rússia a gastar mísseis, dividir seu poder de fogo e expor lacunas na rede de defesa em múltiplas camadas em torno de Kerch. Estrategicamente, a Rússia é forçada a ajustar como protege a Crimeia. A frota do Mar Negro deve se dispersar mais amplamente. A defesa aérea deve se estender por mais direções. E a logística deve depender ainda mais pesadamente de rotas no sul da Ucrânia, que são mais fáceis de atacar. Cada vez que Kerch é penetrada, a pressão sobre a ponte da Crimeia, os terminais de balsa, os depósitos de combustível e as rotas de abastecimento aumenta outro nível. Psicologicamente, esse ataque também envia uma mensagem muito forte. Se até a área de Kerch ainda pode ser penetrada, então nenhuma posição na Crimeia pode ser considerada absolutamente segura. Isso força a Rússia a alocar mais forças para defender a retaguarda, em vez de concentrar tudo na linha de frente. Para a Ucrânia, a mensagem é clara. A Crimeia pode ser isolada, passo a passo,
atingindo elos-chave em vez de procurar apenas uma batalha decisiva única. O ataque à Volga e à Viática, portanto, não causou apenas dano material. Enfraqueceu a capacidade de controle subaquático da Rússia, abalou a confiança no sistema defensivo de Kerch e forçou Moscou a pagar um preço cada vez mais alto para manter suas forças na península. Do ponto de vista estratégico, a maior perda da Rússia não são apenas 2 navios. É o fato de que a Ucrânia está transformando a Crimeia de fortaleza em fardo logístico que se torna cada vez mais difícil de proteger. E cada operação como essa confirma que essa transformação já está bem avançada. Deixa nos comentários o que você acha. A maior perda da Rússia nesse ataque foi a Volga e a Viática, ou o choque de ver o sistema defensivo de Kerch ser penetrado bem na frente da frota do Mar Negro.